Esse desenho aqui da Frieren está simplesmente me perseguindo no Twitter, aonde quer que eu vá na internet. Esta cabeça da Frieren está vindo atrás de mim e com ela o seu desafio, a proposta, como é que você resolveria esse tipo de ângulo onde a gente tem, né, o rosto bem virado pra cima. Às vezes não é nem o rosto que tá virado pra cima, é que a câmera tá bem baixa, né? Independente, eu acho que eu tenho aqui uma solução pra vocês, como eu faria isso, e eu quero também reagir um pouquinho a algumas das imagens que a galera foi fazendo aí, seguindo essa trend. Simbora! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e aqui vocês veem o post original que deu origem a todo este bafafá, né? Aqui tem, né, o Big Black Banana Man, o homem da banana grande e escura. Espera um pouquinho, na verdade o desenho original foi publicado pelo Space Dev 1 lá no Reddit sobre Frieren e depois ele foi repostado por aí. Inclusive lá no Twitter dele ele deixou uma mensagem muito bonita, muito legal lá, agradecendo todo mundo que participou dessa trend, que redesenhou essa Frieren dele e que compartilhou as suas técnicas e conhecimentos. Um fofo. Tem várias coisas acontecendo aqui. Eu sinto que a dificuldade vem de dois lugares. Realmente desenhar o rosto humano nesse tipo de ângulo oferece um grande desafio, né? A gente tem que ter uma compreensão muito boa dos sólidos geométricos, de como girar esferas e cubos e lógico, né, dos planos da face. Então tem essa complexidade. A segunda complexidade é que é um rosto no estilo anime, mangazinho. Isso quer dizer que existem aqui simplificações, convenções e estratégias que são próprias do estilo e que se você não segue, fica errado mesmo se você tiver uma base muito sólida. Então eu quero revisar aqui com vocês algumas das imagens que a galera enviou, né, disso daí. Vamos dar uma olhada. Olha que coisa maravilhosa aqui, feito por Lara Jen. Olha que coisa impressionante. Esse aqui é um exemplo de uma anatomia um pouco mais realista, né, que você pode ver que o nariz e os lábios têm mais detalhes, mas que tá num nível de perfeição, assim, tá numa estruturação maravilhosa, tá muito bem feito isso daqui, ficou lindo demais também, e é um exemplo muito bom de como dá pra resolver esse ângulo, né? Uma das coisas que vai acontecer muito é o achatamento mesmo, né, das características faciais, né, e também a sobreposição delas. A boca vai subir bastante, então o intervalo entre a boca e o nariz vai ser perdido, o intervalo entre o nariz e os olhos talvez acabe acontecendo até uma sobreposição, né? Esse daqui... foi um que eu achei muito engraçado, né? Que o desenho do rosto tá reto e tal qual o original, né? A gente tem ali aquela sombra do maxilar, essa sombra da parte de baixo da cabeça, tentando surgir, mas ela tá, né? Um pouco deslocada. Aqui eu acho que já tava até zoando, já tem uma outra imagem que tá um pouco mais correta, né? Mas ainda assim, esse é um bom exemplo do quão difícil pode ser esse ângulo, né? Esse daqui não tem como, assim... Eu acho que, né, é o melhor, tá perfeito, perfeito, nada a ser dito nesse caso, né? Esse daqui achei lindíssimo, né, muito bem resolvido também, especialmente na questão de adaptar os formatos, tanto da simplificação de narizes que você tem em anime e mangá, né, que o nariz, ao invés de ser uma estrutura cheia de faces e narinas, ele vira uma pontinha, né? Vira quase um focinhozinho. Inclusive, alguém citou aqui nos comentários a tal da teoria de que garotas anime, na verdade, são gatos. Eu tenho minhas teorias aqui pra falar sobre esse tema. Acho que dá um vídeo, quem sabe, muito em breve. Esse daqui acho que é um dos melhores exemplos aqui. O Loro-kun trabalha com animação pra anime. E até utiliza, né, as técnicas ali pra marcar as sombras e tudo mais. E fez aqui de uma beleza grandiosa aqui. Especialmente, acho que pegando bastante de como é a personalidade da Frieren mesmo, né? Essa cara dela aí eu acho que ficou bastante ajustado e muito legal ver aqui a solução. Este outro desenhista aqui fez umas anotações interessantes usando como exemplo a Sarohead, né, que é um desses exemplos de planificação e simplificação do rosto humano, da complexidade da anatomia da face humana em planos mais simplificados que também ajudam muito, né, como base para fazer ângulos mais complexos e todo tipo de coisa. Ficou muito, muito legal também. Esse... Às vezes, quando você desiste, você consegue.
Isso aqui prova isso pra mim. O Enzo aqui fez um exemplo muito legal também de, tipo, uma versão com muito mais fidelidade anatômica, mas que resolve bem essa ideia de você ter sobreposições e a falta, né? A gente vai começar a ver cada vez menos as características individuais do personagem, né? Você pode ver que o olho lá daquele lado foi embora, o tamanho da testa sumiu também, né? Então, todas as características estão mudando, né? E isso, muitas vezes, não vai atender às necessidades do estilo anime, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante que alguém aqui, inclusive, frisa. Eu vou ver se eu consigo lembrar. Eu acho que esse aqui é o que eu queria dizer, olha só, né? O comentário aqui de Celestra foi o seguinte: o que eu posso adicionar com os outros redesenhos é que esse ângulo não é muito adequado para um estilo de anime simplificado, onde não tem tantos guias sobre linhas anatômicas, né? É realmente difícil fazer personagens arredondados e fofos que usualmente são resolvidos, né, em renders mais detalhados numa coisa assim. Eu concordo em partes, eu acho que o ponto que eu mais concordo é esse mesmo. Eu acho que algumas dificuldades que a gente tem em resolver certos ângulos é porque eles não são usuais, tanto da gente desenhar, mas como da gente os ver nas obras, né? E eu sinto que isso acontece ambos por motivos de economia, mas também por qual que é a circunstância que esse ângulo se faz necessário, sabe? Tem um ângulo que é próximo, um pouco mais fácil, que também resolve, muitas vezes por economia, tanto de esforço quanto de neurônios, acaba sendo isso que a gente acaba escolhendo fazer, né? Ou pelo menos que a indústria de animes, mas depois da temporada 3 aí de One Punch Man, a economia nos processos de animação tem sido um tópico bastante aquecido, não é mesmo? E vamos então resolver este problema, este desafio aqui à minha maneira. Primeira coisa que eu vou lembrar a vocês é da função chamada boneco de neve. Se você nunca viu ele por aí, é a minha técnica, a técnica básica de Loomis aí, pra gente girar a esfera utilizando as elipses, né? Então a gente pode criar ângulos mais extremos aqui pra inclinar uma esfera, usando essas elipses que ficam, né, mais finas ou mais grossas. E eu gosto de usar o boneco de neve, que ele me permite colocar, né, um narizinho aqui nessa ponta, e esse nariz me ajuda a descrever o ângulo e também o quão extrema tá essa diferença, né? E aqui tem 3 ângulos que são ligeiramente diferentes, mas que atendem aqui a mesma ideia, né? Então esse aqui ele tá ainda mais inclinado pra cima, né? Esse daqui ele tá um pouquinho mais inclinado pra cá, mas eu ainda acho que este daqui é o nosso favorito, né, aqui pra ser o da cena comparado com aquela imagem da Frieren original, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer essa mesma esfera aqui, um pouquinho maior pra esse lado. Vamos fazer essa elipsezinha daqui e essa daqui, mais ou menos desse jeito aqui. Vai estar suficiente pra gente. E esse nariz aqui de negócio. Sobre o boneco de neve, né? Lógico, né? Ele tem outras características aqui que completam, né, as feições dele. E são elas que servem de base pra gente. Essa bola aqui não tá muito redonda, mas ela serve pra gente entender a essência aqui. Muito bem. Com uma bolinha dessas, a gente consegue, inclusive, imaginar um cubo. E eu acho que fazer o cubo aqui ajudaria bastante, especialmente pra gente conseguir entender a segunda parte disso, né? Pra toda esfera que você desenhar, existe um cubo acompanhante, né? Eu vou guardar aqui aquelas outras bolinhas pra cá, ó, e vamos duplicar aqui esse cara. Aqui, ó, a gente pode fazer assim. E vamos desenhar um cubo que encaixe nele aqui. Vamos ver se eu consigo fazer logo de cara algo bom aqui, né? Às vezes eu acabo ainda, apesar de todo o treino, né? Eu ainda erro os ângulos aqui dessa caixinha e tem que revisar um pouquinho, mas cada vez, né? Cada vez que a gente vai fazendo isso, vai ficando mais fácil internalizar aqui, né? Quais que são esses ângulos que representam cada uma dessas partes aqui do personagem. Eu acho que isso aqui já serve bem como ajuda pra gente imaginar essas relações, né? Então, o ângulo aqui, né? Que estaria, por exemplo, o lado da cabeça, onde a gente vai poder puxar umas orelhas aqui, tudo isso vai ficar mais ou menos pra cá. Eu acho que isso aqui serve pra gente. Vamos duplicar isso, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos colocar esse grupo inteiro agora aqui. E vamos fazer uma estrutura bem anatômica da cabeça mesmo. Eu vou até dar um zoom. E vamos fazer assim, ó. Normalmente eu gosto de usar essa parte daqui pra puxar a tal da glabela. Essa parte aqui dos orbitais aqui, né? Tudo isso que tem nessa parte. O nariz, muito provavelmente, né? Viria mais ou menos por aqui, ó. Começando a fazer uma oclusão. Os olhos poderiam vir algo mais ou menos desse jeito. O próprio shape da testa em si, né? Como um todo, provavelmente estaria aqui dentro. O resto da cabeça a gente poderia puxar lá pra trás. E, muito provavelmente, a gente conseguiria
encaixar aqui uma estrutura de rosto pra essa parte. E aqui, quem sabe, uma boca. Quem sabe a gente pode subir um pouco mais essa boca, né? Ter o lábio superior mais aqui assim. E aí nessa parte que vem aqui para a lateral da cabeça, a gente tem que encontrar um espacinho aqui pra fazer essa parte do queixo aqui de baixo. Um negócio mais ou menos assim, pra gente encaixar pra cá. Daqui dá pra subir um pouco até, ó, pra gente não ficar tanto. Umas orelhas poderiam vir por aqui. Todo, né, o pescoço como um cilindro, mais ou menos pra esse lado, né? Eu acho que seria algo mais ou menos assim que eu faria. Talvez reduzir um pouquinho aqui esse crânio pra gente compensar um pouquinho mais. Algo mais ou menos assim, ó. Resolve a estrutura geométrica básica aqui, né? Eu acho que, dependendo, essa estrutura poderia ser um pouco mais detalhada, né? Mas aqui a gente já tem, ó. E vamos marcar uma linha bem no meio aqui, ó, dividindo o rosto desse personagem fictício aqui, ó. Vamos marcar um pouquinho melhor o espaço dos olhos. E é aquilo que eu falei pra você, né? Apesar disso daqui ser uma solução, talvez aqui, né, boa pro nosso problema de ter a cabeça humana nesse ângulo, pra fazer a cabeça da Frieren, ele ainda é um pouco quadrado demais, né? Então, vamos desenhar por cima disso agora e fazer um estilo de animezinho nessa base e ver quais são as simplificações que a gente faz. Copia, joga pra cá, né? Deixa eu abaixar todo esse grupo. Bota este grupo aqui também agora como nessa corzinha. Eu não sei desenhar o cabelo da Frieren. É isso. Então, eu trouxe aqui, ó, a verdadeira referência, que é a única coisa que eu preciso aqui, ó, pra terminar isso. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, eu quero esta curvinha aqui preservada, este narizinho bem fininho. Quem sabe a gente põe uma narininha ali aqui dentro, dependendo a gente consegue pôr duas, mas eu acho que eu vou colocar uma só desse lado, já vai ser o suficiente. E aqui, todo esse formato do rosto, vamos tentar simplificar ele, né, e fazer ele bastante sutil, bastante leve. O pescoço... O pescoço, muito provavelmente, a gente vai dar uma boa enxugada no tamanho dele, né? Então, quem sabe até essa parte aqui do maxilar, a gente nem precise ter ela com tanta força aqui, né? Acho que eu vou simplificar ela aqui assim. As orelhas, né? Ela tem orelhas de elfo aqui, né? Que são grandes e compridas. E eu acho que, seguindo a lógica desse cubo, a outra orelha dela tinha que estar seguindo uma linha paralela a essa que fosse aqui do outro lado, né? Então, eu acredito que a orelha dela do lado correto ficaria mais ou menos por aqui, considerando, eu não sei o quanto que elas são viradas pra trás, né? Se elas forem muito viradas pra trás, aí é capaz que elas nem apareçam ali nesse outro lado. Mas eu acho que isso daqui é, de novo, né, sobre aquelas concessões que a gente faz. O rosto do personagem de anime, muitas vezes ele não é 100% 3D, né? Ele traz elementos pra serem visualizados quando não deveriam. Por exemplo, se ela tivesse um rabo de cavalo e o rabo de cavalo tivesse aqui atrás, na parte de trás da cabeça, ó, a gente não veria ele nascendo, mas muitos animes vão fazer ele aparecendo aqui assim, sabe? Pra gente ter, né? No caso, a gente vai ter 2 cabelinhos pra cada lado, né? Tá, aqui a parte que eu mais tenho medo são os olhos. Eu vou tentar aumentar o máximo que eu conseguir aqui esses olhos, e aí provavelmente eu vou fazer uma base mais assim. Eu vou puxar eles meio que aqui desse jeito, vamos ver. E a boca, eu vou tentar fazer a menor boca que eu puder, a boca mais simplificada que eu puder, pra que a gente não corra o problema de ter um desenho mega, hiper detalhado ali, porque não é o meu objetivo. E aí a gente faz aqui, e muito bem, acho que agora a gente consegue colocar aqui um cabelo nela, né? Vamos ver. Pelo jeito, tem uma divisão bem aqui no meio assim, né? E aí a gente pode puxar lá de cima essa parte daqui, mesma coisa lá pro outro lado, ó. Eu vou puxar aqui assim, e aí a gente traz mais volume pra cabeça, despenca aqui nessas belas madeixas. Se a gente for seguir a mesma ordem, a do outro lado poderia estar aparecendo só um pouquinho, só pra gente ter uma base, né? E aqui a parte do tronquinho dela estaria vindo pra esse lado. Deixa eu diminuir um pouquinho esse rascunho, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos fazer aqui, ó, os olhos meio que pra cá, assim, ó. Quem sabe ela podia estar um pouco mais animada, né? E aí, eu não sei muito bem como é que são os olhos dela, mas olhando agora, acho que a única coisa que a gente pode fazer é tentar simplificar. Eu vou até duplicar, ó. Tentar simplificar ainda mais essa relação aqui com o maxilar, né? Pra gente ter isso daqui ainda mais bonitinho e simplificadinho. Eu acho que algo assim vai nos atender muito bem. E aí a gente põe uma micro sombra. Eu acho que eu faria mais ou menos desse jeito, hein? Eu acho que seria isso daqui. Pra resolver, ó, tá resolvido. Sofri? Sangrei?
Acho que de primeira, assim, é o melhor resultado que eu consigo. Talvez, ó, vamos deixar esse pescoço ainda mais fino. Acho que isso ajuda a gente. Quem sabe subir um pouco essa golinha dela aqui, ó. Muito bem, muito bem. Vamos lá, pra encerrar com chave de ouro, eu vou colocar mais uma camada de rascunho nisso daqui, trazer uma referência da personagem de verdade e a gente vai adequar o design agora ao modelo pra ver o quão fiel a gente consegue fazer isso aqui aos detalhes do estilo desse anime em específico. Vamos ver. Muito bem, eu acho que essa inclinação aqui do nariz a gente fez direitinho. Aqui eu tô vendo que a simplificação dessa narina pode ser ainda mais reduzida. Eu vou aqui manter a boquinha dela mais ou menos do jeito que eu fiz. Esta curvatura eu acho que tá funcionando muito bem. Aqui a gente pode seguir desse mesmo jeito. Vamos fazer esse pescocinho, ó. Ah, aqui eu tô enxergando melhor, inclusive, o que que tem de detalhe nesta roupinha dela, né? Que é muito maneira, diga-se de passagem. E aqui tem aqui, muito bem, muito bem. Sobrancelha, talvez um pouquinho mais alta e com esse formato menorzinho, né? Olha aí. Os olhos, no geral, um pouco menores, né? Eu fiz o olho, acho que muito grande. Aqui eu fui meio na ideia de, tipo, anime olho grande, né? E eu acabei perdendo um pouco do próprio estilo, né? Então vamos fazer algo parecido aqui. Olha aí, ó. 1, 2 e 3. Muito bem. Que dá pra ver que a pegada é meio que essa, né? Nossa, isso daqui já melhorou em 1000%, né? A franjinha, vamos botar aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de volume. Vamos puxar esse fiozinho pra fora maravilhoso que tá aqui. Dá pra ver que o cabelo dela termina um pouquinho mais cedo, né? Ele não vai tanto aqui pra depois do rosto, né? Ele acaba na metade do rostinho dela. Ele não vai tanto lá pra aquele outro lado. Vamos aumentar um teco aqui também pra dar esse volume, porque boneco de cabeça de anime é super cabeçudo no geral, né? Dá pra ver aqui também, né? Que tem, ó, esses fiozinhos que vão pra lá. A orelha, no geral, acho que eu fiz ela meio pequena, olhando pra referência agora. Vamos aumentar mais um pouquinho. A anatomia interna de orelha, cada anime faz do jeito que quiser, desde Dragon Ball. Nesse ângulo dá pra ver que a orelha dela não tá aparecendo, mas eu vou fazer a minha do outro lado porque eu quero. E aqui, ó, acho que dá pra fazer algo bem parecido de puxar o cabelo pra vir aqui para frente, ó. E a gente pode deixar um pedacinho faltando aqui pra criar um contorninho e fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Desse lado aqui eu vou fazer a parte do cabelo que tá aparecendo ser bem simplificada. E aqui assim, muito bem. E pra colocar aqui uma sombrinha, eu faria algo mais ou menos aqui, marcando pra cá. Quem sabe a gente marca algo aqui assim. Quer saber? Eu vou colocar essa sombrinha aqui, ó. Vou colocar essa sombrinha. Guilherme, parece que você está se animando e fazendo mais detalhes do desenho do que você tinha originalmente planejado. Talvez numa busca incessante de controlar a própria ansiedade frente ao resultado que você conseguiu trazer no vídeo. Mas se você pensou isso, você está enganado. É apenas uma ilusão. Aí, ó. Pô, eu tô bastante satisfeito. Eu acho que isso daqui reflete o que eu gostaria. Muito bem. Agora que eu virei o desenho pro outro lado, eu percebi que eu posso fazer um último ajuste aqui, que é pegar toda essa parte de baixo dela aqui e deixar um pouquinho menorzinha. E isso já vai garantir pra gente um pouquinho mais de proximidade com as proporções da personagem. Que, de novo, né, eu fiz uma proporção meio que genérica aqui em cima de um rosto mais tradicional, mas pra um rostinho anime, de fato, uma coisa um pouquinho mais enxuta, ó. Eu acho que dá um senso um pouquinho melhor de conforto aqui. Tá aí, ó. Eu acho que esse é a minha tentativa aqui de fazer esse desafio. Não é fácil, gente. Não é fácil. Se fosse um personagem qualquer, com um estilo que você pode definir do jeito que você quiser, é mais tranquilo. Realmente é muito mais tranquilo. Justamente por você ter um pouco mais de liberdade pra definir qual que é a quantidade de detalhes que você quer trazer e o quão próximo isso vai estar do seu personagem ou não, né? Agora, fazendo numa pegada bem anime mesmo, tem essas convenções do estilo que eu não domino, eu ainda sinto que não as domino, mas se você tem o suficiente pra fazer aqui um bonequinho de neve, uma versão de cubo, uma versão de planos da face humana mais simplificada, isso serve de base pra chegar onde você quiser com anime e mangá, né? Então, fica aí a demonstração, e se você quiser aprender alguma coisa comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de desenho. Se tiver rolando uma promoção, dá uma olhadinha no site que vai estar por lá, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou!